Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar os 3 ativos que atualmente mais me pagam dividendos. São 2 fundos imobiliários e um Fiagros. Só para vocês terem uma noção, se pegar o último rendimento do mês de novembro que cada um deles me pagou, juntando os 3 valores, vai dar mais de R$100. Com R$100 atualmente eu já consigo pagar minha conta de água, que geralmente fica ali na faixa dos R$35, e consigo pagar também a minha internet, que sai mensalmente o valor de R$50. Então, somente com os rendimentos, com os dividendos que eu recebo desses 3 fundos imobiliários, eu já consigo assim cobrir algumas despesas que atualmente eu tenho. E meu objetivo a longo prazo é exatamente isso, fazer com que os rendimentos que eu receba mensalmente dos meus fundos imobiliários possam cobrir todas as minhas despesas mensais, e dessa maneira eu vou conseguir assim alcançar a minha tão sonhada independência financeira. Meu objetivo a longo prazo, pelo menos daqui 10, 15 anos, é estar totalmente vivendo somente dos dividendos que eu receber dos meus investimentos, sejam eles fundos imobiliários, fiagros, ações, assim por diante. Algumas pessoas me questionam por qual motivo eu foco tanto nos fundos imobiliários e fiagros. E o motivo ele é simples, pessoal. Como eu já mencionei, os fundos imobiliários e fiagros, eles têm o diferencial de pagar mensalmente rendimentos aos seus cotistas, diferente das ações. Apesar de ter ali 3 ações, se eu não me engano, que atualmente pagam de maneira mensal, mas é um valor muito pequeno, então compensa muito mais você investir em fundos imobiliários ou fiagros. Então, como minhas despesas de alimentação, de aluguel e assim por diante são mensais, então eu quero investir e focar em um tipo de investimento que me traga uma rentabilidade mensal. Por esse motivo que meu objetivo é exatamente focar o meu patrimônio em fundos imobiliários e fiagros. E eu vou continuar aí me empenhando cada vez mais em acumular cada vez mais fundos imobiliários, acumular mais cotas de cada fundo que eu invisto. Como eu mencionei, a longo prazo isso vai me gerar mais receita, mais dividendos mensais, e chegará num ponto que os rendimentos que eu recebo desses ativos vão estar pagando meu aluguel, toda a minha alimentação mensal, e daqui a algum tempo eu vou poder realmente dizer que eu vivo somente dos rendimentos que eu recebo dos meus investimentos. Então, já mencionei aí alguns pontos, agora vou mostrar quais os 3 fundos imobiliários, aliás, 2 fundos imobiliários e um fiagro, que atualmente mais me paga rendimentos mensais. O primeiro ativo, pessoal, é o AFHI11. Ele é um fundo de papel, um fundo que eu gosto bastante. No caso dele aqui, eu paguei na época 1% de ágio, mais ou menos 1 ou 2%. Eu aceitei pagar esse ágio, pelo menos no meu caso valia a pena. E eu não sou de recomendar você pagar ágio em fundos imobiliários de papel, depende muito do fundo, você tem que analisar muito bem. Porém, eu escolhi fazer isso. Porém, fica aí, como eu mencionei, fica totalmente a critério de cada um, decidir ou não pagar ágio. No caso do AFHI11, na época, no meu ponto de vista, compensava pagar um pouquinho de ágio. Atualmente eu tenho aqui 31 cotas dele, um valor aproximado. Meu preço médio atualmente é os R$ 97,05 e ele está sendo cotado no momento a R$ 95,92. O meu último recebimento dele, que foi aqui correspondente ao mês de novembro, eu ainda não recebi no mês de dezembro. Ele ainda nem anunciou, na verdade, né? Ele vai anunciar na próxima semana. Então eu recebi aqui no mês de novembro R$ 31,62. Lembrando que ele é um fundo recente, eu comecei a investir aqui no mês 8 de 2023, então não faz muito tempo que eu estou investindo nele. Porém, meu objetivo é acumular cada vez mais cotas desse fundo. É um fundo que eu gosto bastante. Analisando rapidamente esse fundo, pessoal, como eu já mencionei, sendo negociado aqui próximo aos R$ 96, ele tem um dividend yield de 13,18%, já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 12,64. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo atualmente é exatamente esse valor que está sendo negociado, né? R$ 95,94. Então ele está sendo negociado exatamente no seu preço justo. Ele é um fundo ainda pequeno, porém muito eficiente. Tem aqui 320 milhões em patrimônio, um pouco mais de 24 milhões em caixa, um pouco mais de 25 mil cotistas e uma boa liquidez média diária superior a 1,3 milhões de reais.
correspondente ao mês de novembro, que foi seu último rendimento anunciado e já pago. Ele anunciou e pagou aqui R$ 1,02 por cada cota. E aqui vocês podem ver o seu histórico, né? Pelo menos desde que esse fundo ele começou. Ele faz pouco tempo de existência também, começou aqui no ano de 2021, e apesar de ser um fundo de papel, você não vê aquelas grandes oscilações nos seus rendimentos. Apesar de ter diminuído, né? Se compararmos com o ano de 2022 aí, não são aquelas oscilações grandes se compararmos com outros fundos imobiliários do mesmo segmento de papel. Aqui vocês podem ver que sua gestão é feita pela AF Invest, é uma boa gestora de fundos imobiliários. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano e não realiza a cobrança de taxa de performance. Aqui podemos ver como é que está distribuído o seu patrimônio nos seus investimentos. Então, seu carro-chefe principal é o CRIs, que ele tem praticamente aqui 96% do seu patrimônio investido nesses ativos. Ele investe também um pouquinho aqui, aproximadamente 3,8%, em outros fundos imobiliários. A maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, 57%, e o restante está indexado ao índice CDI, de 42%. Então podemos ver que ele procura ter aqui um balanceamento entre esses dois indexadores. E aqui também nós podemos ver o risco dos seus ativos, né? Na sua grande maioria, 65% são ativos considerados high grade, que são considerados aí ativos seguros, são aquele tipo de investimento que traz uma menor rentabilidade, porém uma maior segurança. E praticamente 35% são considerados ativos high yield, que são aqueles ativos que trazem uma maior rentabilidade, porém um maior risco de crédito. O meu segundo maior pagador, pessoal, ultimamente tem sido o Vigia 11, apesar aí dos seus rendimentos terem caído um pouco, ele ainda continua me pagando um bom rendimento mensal. Atualmente eu tenho aqui 350 cotas dele, a um preço médio de R$ 9,50, e ele está sendo negociado aqui a R$ 8,71. Então podemos ver que eu estou desvalorizado aqui com respeito às minhas cotas, porém eu já recebi um bom rendimento do Vigia 11 durante esse tempo que eu estou investindo nele. Eu já recebi o valor aqui de R$ 355,75, sem contar o que eu ainda vou receber nesse mês de dezembro. E o meu último recebimento dele, como vocês podem ver aqui, foi de R$ 35,00 por cada cota. Ele vinha me pagando um pouquinho mais, né, R$ 42,00, R$ 45,00, porém, por causa do calote que ele sofreu da Languiru e também por causa do CDI que vem caindo, então seus rendimentos também caíram. Mesmo assim, como eu mencionei, ele atualmente é o meu segundo maior pagador de dividendos. Muitos de vocês já conhecem o Fiagro Vigia 11, sempre eu estou aqui trazendo vídeos sobre ele, mas vamos fazer aqui uma breve análise. Como eu já mencionei, atualmente está sendo negociado aqui a R$ 8,71. Seu dividend yield está de 18,37% e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,60. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,68. Então ele está sendo negociado abaixo do que seria seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 0,90, isso quer dizer que ele está com desconto de 10%. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 836 milhões de reais, conta com um pouco mais de 104 milhões em caixa e tem um pouco mais de 160 mil cotistas. Sua liquidez diária também é muito boa, superior a 3,8 milhões de reais. Ele ainda não anunciou seus dividendos correspondentes ao mês de dezembro, mas tendo como referência o mês de novembro, ele pagou aqui 10 centavos por cada cota. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico, né, de pagamentos, desde que ele começou lá em março de 2022 para cá. E é notável que nesse ano de 2023 seus rendimentos têm caído, né? Muito por causa, como eu mencionei no início, o calote que ele sofreu de um dos seus devedores, que é a Languiru, e também por causa do CDI. O CDI ele segue a taxa de juros aqui do país, então consequentemente com a diminuição dessa taxa de juros, os rendimentos dele também caíram. Aqui podemos ver como é que está distribuído seus investimentos. Atualmente 92,5% de todo o seu patrimônio está investido em CRAs, então atualmente esse é o seu único tipo de investimento, ele não investe de outra maneira, somente nos certificados de recebíveis do agronegócio. E o restante, 7,4%, está disponível em caixa. Todos os seus CRAs estão indexados aqui ao índice CDI. Então, como eu mencionei, ele é até pendente da taxa Selic, taxa de juros. Se ela continuar caindo, consequentemente a receita também do Vigia 11 ele vai cair no decorrer do tempo. E em primeiro lugar, pessoal, como o meu maior pagador de dividendos está o VGHF11, que foi justamente o meu primeiro fundo imobiliário quando eu comecei a investir lá em março de 2022. Foi as primeiras cotinhas que eu comprei foi justamente do VGHF11. Eu comprei na época 22 cotinhas a um preço ali de R$10 e pouco. Então atualmente eu tenho aqui 350 cotas dele
dele ao preço médio de R$ 9,38 e está sendo negociado a R$ 9,24. Se descermos aqui, podemos ver que meu último recebimento dele foi no valor de R$ 38,50. Então foi o valor que eu recebi agora no mês de dezembro. Ele já me pagou esse valor. E no decorrer do tempo que eu estou investindo no VGHF11, eu já recebi aqui o valor de R$ 451,61. Então é um valor realmente muito considerável para um fundo imobiliário. Praticamente ele é o meu queridinho, né? Eu vou carregar ele por muito tempo, se Deus quiser. Vamos aqui rapidamente analisar o VGHF11, como eu já mencionei, sendo negociado a R$ 9,24, dividend yield praticamente aqui de 14%, já pagou nos últimos 12 meses o valor de R$ 1,29 por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,19, então ele está sendo negociado um pouco acima do que seria o seu preço justo. Seu preço PVP está de 1,01, então ele está com 1% de ágio. Atualmente ele tem um patrimônio de 865 milhões de reais, quase 28 milhões em caixa, disponível para futuros investimentos, tem 320 mil cotistas e uma boa liquidez média diária de 3,3 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi aqui de 11 centavos por cada cota, ele pagou justamente no dia de ontem, dia 7/12, e aqui embaixo vocês podem ver o histórico de distribuição em dividendos dele, né? Desde que ele começou lá no início de 2021 para cá. Esse ano de 2023 é o ano que ele menos tem pago rendimentos. O VGHF11 ele é um fundo hedge fund, então ele tem a possibilidade aí de investir de várias maneiras diferentes. E aqui nós podemos ver que atualmente ele investe em 5 tipos de ativos. Seu carro-chefe principal são os CRIs, que ele tem aqui 70% do seu patrimônio investido neles. Ele também investe aqui em FITICs, que atualmente corresponde a 3,3% do seu patrimônio, em outros fundos imobiliários, que corresponde a 18,2%, em ações, que atualmente corresponde a 2,2%, e por último ele também investe em SPE, que atualmente corresponde a 6,1%. Tirando aqui como referência os seus CRIs, que são os seus investimentos principais, ele tem 2 indexadores, que é o índice PCA, 3 variações, e com 36% ele tem aqui o índice CDI. Ele não menciona aqui, mas esses 36% corresponde justamente ao índice CDI. Além disso, aqui no site Estados Invest vocês podem ver quais os fundos que atualmente o VGHF11 ele tem no seu portfólio. Podemos ver que suas duas maiores posições estão aqui no CVBI11, que é um fundo de papel, e no KNIP11, que também é um fundo de papel. São 2 excelentes fundos imobiliários, então a gestão investiu muito bem. E mais embaixo aqui a gente pode ver o segmento dos fundos que atualmente ele investe. Na sua grande maioria, 63% são fundos de papel, porém também tem fundos aqui de lajes corporativas, indefinidos, de logística, misto, shopping e fundos de fundos. Então pessoal, eu mostrei aí para vocês os 3 fundos imobiliários que mais me pagam rendimentos atualmente. Como eu mencionei, o valor somado supera aí os R$100, o que já me possibilita pagar algumas despesas que atualmente eu tenho. Então, como eu mencionei, meu objetivo a longo prazo é exatamente isso: continuar investindo nos meus fundos imobiliários, aumentando assim mensalmente a minha renda passiva, para que daqui a alguns anos eu possa literalmente viver a partir dos rendimentos que eu recebi dos meus investimentos. Lembrando que no último mês de novembro eu recebi o valor aqui de R$ 315,31 e meu objetivo nesse mês de dezembro é poder assim ultrapassar esse valor, chegar aí pelo menos aos 320, 325. Essa vai ser a minha meta. Torçam aí para que eu realmente consiga alcançar ela. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.